nós voltamos com o Show Business, uma empresa de tecnologia que vai além do cartão. É assim que se define hoje a Mastercard, uma companhia que está há mais de 50 anos no mercado e é líder em cartões de créditos ativos em todo o país. Brasil a gente está falando, segundo dados do Banco Central. Se a gente pegar o mundo todo, a Mastercard processa, esse número é impressionante, 140 milhões de transações por hora. Não é por dia, não, é por hora. Nos últimos anos, para ir além dos cartões, ela investiu 7 bilhões de dólares em aquisições num processo longo aí de inovação. À frente da companhia está um profissional com mais de 20 anos de empresa. É Marcelo Tangioni, o presidente da Mastercard no Brasil, nosso convidado de hoje no Show Business. Marcelo, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Como é que o Brasil conseguiu alcançar, de certa forma, um protagonismo nos negócios globais da Mastercard? Porque a Mastercard está em 200 países, mais de 200 países? Mais ou menos o número aproximado é esse. Boa noite, Bruno, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Agora me conta como é que o Brasil conseguiu. O Brasil, ele está em destaque? Ele está em destaque. Entre os 2, 3 primeiros lugares? Isso. O Brasil, do ponto de vista de meios de pagamento eletrônico, é um país considerado maduro, né, no nosso mundo. Dentro da operação global Mastercard, Brasil fica entre segundo e terceiro colocado entre a maior operação do ponto de vista de contribuição de resultado. Fica em segundo ou terceiro? Isso varia, eu imagino, né? Depende um pouco do câmbio, depende da forma com que você olha, né? O nosso concorrente direto ali é o Reino Unido, e a brincadeira que a gente faz internamente é quantos mercados tem o Reino Unido versus um mercado que é o Brasil, né? Mas o importante é que a gente também cresce mais rápido do que eles, logo a gente acaba alcançando eles também. Então, Marcelo, é interessante ver a transformação da empresa nos últimos tempos, né? Porque, na verdade, é a transformação da empresa, vocês líderes, mas é a transformação de todo o mercado, né? Porque se a gente pegar há 10 anos, os cartões respondiam aí por 90% da companhia no mundo. O Marcelo está há um bom tempo, ele pode corrigir aí com esse valor, mas basicamente há 10 anos era 90% cartão de crédito. E hoje, serviços que vocês chamam de serviços diretos, eles respondem por mais de 1/3 aí do faturamento. Quando é que a empresa percebeu que não daria para ficar apenas no segmento dos cartões, e teria que se expandir? Bom, Bruno, a gente começou a olhar, né, para esse mundo além de cartões aproximadamente uns 15 anos atrás. E a ideia por trás vinha, obviamente, de uma visão que esse mercado ele passava por um momento de transformação onde a diferenciação estava ficando cada vez mais difícil, né? Então, quando a gente olhava nossa concorrência tradicional, toda vez que alguém lançava alguma coisa nova, alguma coisa diferente, muito rapidamente o concorrente ele tinha condições de ir lá e igualar. Então existia uma necessidade e também uma oportunidade de criar algo diferente, né, que agregasse valor àquilo que a gente já fazia. Isso obviamente é muito importante, tá certo? Não é simplesmente, né, inovar por inovar, você precisa criar e trazer uma coisa que realmente entregue valor para o seu cliente. E com esse pensamento, né, a gente começou a ir nessa linha, o que mais a gente pode trazer em cima daquilo que já era o tradicional do nosso negócio, que eram, né, as transações de cartões de crédito, débito, cartões pré-pago, cartões corporativos. A primeira linha de serviços que a gente lançou foi o serviço de consultoria, como eu comentei. Consultoria para a empresa mesmo, consultoria, né? Então, qualquer... E aí podia fazer a empresa que contratava vocês e contrata vocês, é uma consultoria para qualquer área da empresa? Para qualquer área, obviamente o nosso foco sempre foi meios de pagamento, tá certo? Então nós nos especializamos desde o começo, mas hoje a gente faz consultoria, né, que vai além de meios de pagamento. Então, por exemplo, uma das práticas mais fortes que a gente oferece para os nossos clientes hoje são serviços de marketing, por exemplo. E óbvio, o principal acaba sendo as operações de meios de pagamento, mas essas consultorias de marketing elas servem para qualquer segmento dos nossos clientes. Se quiser fazer alguma coisa com seguros, por exemplo, a gente pode ajudar também.
Então, assim, começamos, né, com consultoria, mas assim, a gente avançou muito, né, nessa linha além, né, dos cartões, como você mesmo mencionou. Hoje, mais de 1/3 do nosso resultado global já vem desses serviços adicionais. E a gente tem uma série de outras coisas. A gente tem serviços, por exemplo, de dados e insights. A gente, pelo tamanho da nossa rede... Até porque vocês têm um arsenal de dados impressionante, né? Exatamente. Então, o privilégio de ter acesso... São milhões de pessoas, falando no Brasil, que é a sua operação, são milhões de brasileiros transacionando ali através dos meios de pagamentos da Mastercard diariamente. Exatamente. Então, quer dizer, o fato da gente ter esses dados transacionais passando por nossa rede nos dá a oportunidade de fazer um trabalho de enriquecimento desses dados e oferecer isso como insights, como pesquisas de mercado, informações para ajudar os nossos clientes a tomarem decisões. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo, serviços de prevenção de ataque cibernético. Esse é outro assunto, né? Um tema super quente também. Tema super quente, inclusive aqui no show business, né? Quando a gente recebe profissionais, CEOs de instituição financeira, e a gente inclusive recebeu recentemente CEOs de empresas de cibersegurança. Esse é um assunto que sempre bomba para o nosso espectador, mesmo que isso mostra realmente a preocupação das pessoas comuns. Sim. Com segurança digital, né, Marcelo? Não, com certeza. Isso é uma preocupação geral hoje. E o bacana dessa linha de serviços, né, e voltando, por exemplo, da cibersegurança, que nos permite ir além da nossa base tradicional de clientes. Então, quando a gente falava do nosso mundo de cartões, historicamente os nossos principais clientes sempre foram os bancos, as instituições financeiras. De uns anos para cá, teve um boom muito grande das fintechs, dos bancos digitais. Temos também as credenciadoras, que são aquelas empresas que fazem a relação com os estabelecimentos comerciais, varejistas. Então, historicamente, a gente sempre trabalhou neste mundo de clientes. Quando você começa a oferecer serviços de prevenção de ataque cibernético, por exemplo, aí o céu é o limite. Você pode oferecer esse serviço para um hospital, você pode oferecer esse serviço para uma empresa de comunicação, como a Jovem Pan, por exemplo, ou seja, vai muito além. Então, os horizontes ficam muito mais amplos para a gente também. Você citou um segmento que é o varejo, que vocês atendem há muito tempo. Sim. E o varejo, ele vive um contraste no Brasil, né? Porque ao mesmo tempo que você vê grandes redes locais com muita dificuldade, né? Vivendo demissões, fechamento de centros de distribuição, você vê comércios eletrônicos anunciando grandes investimentos no país. Ou seja, na verdade, é um contraste que o varejo brasileiro está passando. É outro segmento, outro setor que está vivendo um grande contraste no Brasil. Como é que o varejo atual brasileiro, com toda essa realidade que eu estou falando para você, impacta os negócios da Mastercard? Bom, tem um impacto muito direto e forte, obviamente, né? Então, como eu mencionei, ainda 2/3 do nosso negócio global vem do consumo de pessoas, de empresas. Então, o comércio tem realmente um papel fundamental. E, por consequência disso, a gente sempre trabalha muito próximo, né, dos estabelecimentos comerciais. Apesar de novo, no mundo transacional, Mastercard não ter uma relação direta de negócios, quando a gente fala de uma transação de cartão, é o dono daquela maquininha que está ali no ponto de venda, no comércio. Bom você falar isso, Marcelo. Como é que é a relação do... Você não tem a relação, então, com o consumidor final, né? Não tenho também. Você não tem, né? Aliás, essa é uma pergunta interessante que muita gente me faz, né? Muito comum, amigos, sejam donos de algum estabelecimento comercial ou até pessoa física. A pessoa física me pedindo, falou assim, pô, eu tenho um cartão Mastercard, você podia aumentar meu limite? Ou então... Você recebe muito essa pergunta? Sempre, sempre. E qual que é a sua resposta? A gente procura explicar o nosso papel, né? A nossa relação, na verdade, nosso negócio a gente considera o nosso negócio que a gente chama de B2B2C. Então, a gente tem, obviamente, uma relação muito forte com o consumidor. Nossa marca é uma marca muito amada, muito forte, né? Tem um apelo emocional, assim, tremendo. Então, assim, não só no Brasil, mas falando especificamente de Brasil, o brasileiro gosta muito da nossa marca. E isso, óbvio, cria, né, um vínculo, uma relação muito forte. Mas do ponto de vista comercial,
Nossa relação é com os bancos, com as fintechs, os bancos digitais que fazem a emissão desses cartões para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas também. São eles que definem limites de cartão, a precificação de tarifas, tá certo? Então tem uma série de políticas ali que são definidas por esses participantes que a gente chama de emissores, né, que são os emissores dos cartões. No lado do comércio, são as credenciadoras. Então, assim, hoje o Brasil tem assim, mais de 30 credenciadoras grandes que fazem essa relação direta com os comércios, mas isso não significa que a gente não tenha também oferta de serviços, como eu citei. Então, eu citei um exemplo aqui para você da cibersegurança, vou trazer um outro, que é inclusive bem recente. A gente acabou de lançar em parceria junto com o McDonald's aqui no Brasil. Eles lançaram, na verdade, uma plataforma de recompensas chamada Meu Mac, e a infraestrutura dessa plataforma é uma solução Mastercard, certo? Faz parte dos realmente, eu apresentei vocês, mas assim, eu não sabia, por exemplo, disso que você está me contando, essa parceria com o McDonald's, por exemplo. Realmente vocês viraram uma empresa de tecnologia, né? Nós somos uma empresa de tecnologia. Muito mais do que de meios de pagamento. Quer dizer, continuam sendo uma empresa de meios de pagamento, que está na essência, né, da empresa. Sim. Mas viraram realmente uma empresa de tecnologia, né? É isso. E mesmo falando de pagamentos, uma mensagem muito importante também. A gente acredita em escolha, a gente acredita em trilhos múltiplos, certo? Então, de novo, a imagem da Mastercard, por razões óbvias, sempre esteve muito associada a cartões, quando a gente fala de meios de pagamento. Mas a gente acredita muito no pagamento entre contas também. Então, parte desses 7 bilhões de dólares de investimentos que a gente fez em aquisições, que você mencionou na abertura, foram em empresas onde a Mastercard ela propicia toda a infraestrutura de pagamentos entre contas. Você, por exemplo, você quer fazer um pagamento, sei lá, para alguém da sua família, quer enviar para alguém, você quer fazer uma compra, né, sem utilizar cartão, utilizando um pagamento direto da sua conta. Então, assim, a gente já participa, a gente já oferece esses serviços não só de infraestrutura, mas a parte de aplicativos e serviços de valor agregado também, independente, de novo, do trilho, seja um trilho de cartão ou um trilho de pagamento entre contas. Eu escuto de muito CEO, presidente de empresas que sentam nessa cadeira, que tem determinadas áreas que você tem muita dificuldade de você recrutar profissionais qualificados. Sim. Eu ouvi isso recentemente de um presidente de banco, que tem determinadas áreas ali, sobretudo tecnologia, que eu quero contratar, mas eu não acho gente qualificada. Você enfrenta isso? A gente tem, às vezes, dificuldade, sim. A gente tem a sorte, de novo, de ser uma marca muito forte, que naturalmente atrai muito talento. A empresa, ela não só tem uma marca muito forte, mas ela tem uma política de salários e benefícios também extremamente positiva, muito atraente. Isso nos ajuda bastante. Mas existem desafios, algumas áreas mais do que outras. Voltando à cibersegurança. Certo? Quando você olha a cibersegurança, é um dos desafios onde a gente encontra para achar gente para poder, não só gente, mas como você mencionou, gente já preparada, pronta. E aí, obviamente, o ideal é você olhar ali o diamante bruto, traz para dentro de casa e procura formar, que é uma coisa que a gente faz muito bem também, né? Eu tive, de novo, eu passei por essa experiência, né? Eu sou um produto do desenvolvimento de talentos da Mastercard, né? Entrei na Mastercard há mais de 20 anos atrás. Que cargo você tinha quando você entrou? Eu entrei como diretor de marketing. Mas você já entrou como diretor. Eu já tinha 10 anos de banco. De banco, exatamente. Exatamente. Então, mas aí você se desenvolveu, né? Me desenvolvi, né? E saí para fora do Brasil 2 vezes, né, durante esse período. Passei por diversas áreas lá dentro. Você ficou muito tempo fora, né? Fiquei. Metade desses 21 anos eu fiquei fora do Brasil. E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, as 2 vezes. A primeira experiência na nossa matriz em Nova York, e a segunda, mais recentemente, em Miami, no nosso escritório regional. É um contraste abissal o setor financeiro dos Estados Unidos com o setor financeiro brasileiro, né, Togiani? O sistema financeiro brasileiro, ele é um dos mais avançados do mundo, né? Já há muito tempo, né? Eu que, de novo, sou um pouco mais velho, né? Eu trabalhei na época, né, antes do Plano Real, e num momento em que o Brasil convivia muito com inflação.
E naquele ambiente, né, e até indo um pouco mais atrás, até antes mesmo de começar a trabalhar, lá na década de 80, né, eu pensando hoje, né, o cenário, a situação, como era, para você se adaptar àquilo, era uma coisa realmente impressionante. Né? A gente hoje, assim, pensar do que a gente passou lá atrás com a tecnologia que a gente tinha para trabalhar lá atrás, é realmente uma coisa impressionante. Isso criou uma criatividade, uma resiliência, assim, e um avanço no nosso sistema realmente muito forte. E o Brasil, certamente, por conta de carrega isso até hoje. O Brasil é muito avançado. Sabe por que eu comento isso? Porque eu fico impressionado. Eu não morei nos Estados Unidos, mas eu sei de amigos que moram até hoje lá. Por exemplo, você paga um aluguel com um cheque, por exemplo, que às vezes demora para um proprietário. Você passou por isso? Passei por isso. Que demora para um proprietário pegar o pagamento do aluguel, por exemplo. Sendo que no Brasil você tem, por exemplo, o Pix, né, que é um sucesso nacional, que está sendo exportado, inclusive, essa ideia, muito rapidamente, é instantâneo, né? É impressionante, né? Essa experiência do cheque, né, eu passei, né, do momento que você faz o comando do pagamento até ele chegar, né, no destino e ser liquidado, né? Porque você emite o cheque, tem que ser impresso, ele vai pelo correio, chega lá na pessoa, a pessoa pega, deposita isso na conta. Esse prazo pode levar até uma semana. É uma coisa absurda. Uma semana? Exatamente, chega até uma semana. Já nos Estados Unidos existem hoje já alternativas de você fazer pagamentos instantâneos, como a gente tem aqui no Brasil, tá certo? Mas ainda numa dimensão muito menor do que a gente... E por que a gente está tão evoluído? É o Banco Central aí, Brasília? Qual que é a sua avaliação do Banco Central brasileiro gerido pelo Roberto Campos Neto? Bom, vamos primeiro falar do porquê, né, que o Brasil está aqui. Então, eu volto à questão do legado, né, que nos obrigou a se desenvolver para poder sobreviver naquele ambiente que realmente não era muito fácil. Falando agora de Banco Central. O Banco Central teve um papel fundamental, particularmente na nossa indústria, trabalhando junto com todos os participantes, obviamente. Então, sempre existiu uma colaboração muito grande, né, do Banco Central, já há muitos anos. E nesse processo colaborativo, tornou o Brasil um dos países mais avançados hoje do ponto de vista de meios de pagamento eletrônico. Então, quando a gente fala especificamente, né, de cartões, né, só para trazer um pouco de números, cartões hoje participa em 57%, né, do consumo privado das famílias brasileiras. Quando você adiciona o Pix, esse volume chega a quase 80%, um pouquinho mais de 80%. Então, o Brasil hoje é muito avançado. Então, o Banco Central sempre teve um papel muito importante, né, como eu mencionei, ele é o nosso regulador, né, e eu sempre entendi a regulação, né, como algo positivo para o mercado, óbvio, desde que ela seja bem aplicada, desde que ela, né, reconheça seus limites. Livre mercado é fundamental, né, para qualquer negócio, mas você ter claridade nas regras do jogo também é muito importante. Eu lembro, né, eu tenho muita história para contar, Bruno, você me Não, mas pode contar. Todos esses 20 anos de indústria. Mas né? É para contar, as pessoas querem te ouvir. E num dado momento, um dos papéis que eu tinha para a América, dentro da Mastercard, era a responsabilidade por cartões pré-pagos para a América Latina. E não existia cartão pré-pago na América Latina naquele momento, já existia nos Estados Unidos, um pouco na Europa, e a gente tinha que trazer isso para a América Latina, e obviamente o Brasil, pelo tamanho, pujança e importância, era um principal mercado que eu queria lançar esse produto, e a gente tinha uma dificuldade muito grande justamente pela falta de regras claras. Então, os participantes da cadeia, investidores, pessoas que estavam olhando para esse negócio, não tinham a segurança de investir em algo que não existia perante a legislação, não estava claro dentro do Banco Central. Então, tinha uma incerteza muito grande e isso fazia, né, com que a indústria se evoluísse muito devagar. E naquela época, a gente até, através da nossa associação, a ABEX, né, Associação de Meios de Pagamento do Brasil, que a gente participa, a gente meio que criou lá uma autorregulação, meio que para estabelecer alguns parâmetros, meio que se adiantando a uma coisa que depois o Banco Central veio a fazer, e isso ajudou demais,
né, justamente por definir as regras, dar um pouco de direcionamento. Então as pessoas começaram a sentir um pouco mais de segurança e aí o produto cresceu e hoje é um produto assim, de extremo sucesso, muito grande, né? Você tem vários bancos digitais, né, que usam o cartão pré-pago, né, para relacionamento com seus clientes, ou seja, e esse negócio acabou estourando. Então o papel do regulador, ele sempre é muito importante e particularmente o regulador no Brasil ajudou bastante, né? Foi um colaborador grande, né, para os arranjos, né, as redes, né, como o Mastercard, assim como os emissores e os credenciadores para fazer o Brasil ser tão desenvolvido nesse mercado. A gente está falando dessas diferenças, né, entre países, o quanto o Brasil é evoluído no setor financeiro de meios de pagamento. Eu acho muito curioso, eu quero levar ao nosso espectador e ouvinte, que a Mastercard ela tem uma missão no mundo já há algum tempo e permanece, que é transferir as transações de meios de pagamentos do papel, da cédula de papel, para o eletrônico. Quem mora em grandes centros no Brasil, quem mora em São Paulo, por exemplo, em determinadas regiões, pode achar isso de outro mundo. Como é que é a preocupação de uma empresa do porte de vocês de transferir o papel para o digital? Claro, essa pessoa vive já no digital 100%. Essa é uma preocupação global da companhia. Como é que é no Brasil isso? Vocês também estão preocupados nessa mudança da cédula do papel para o digital? Tem muita gente ainda transacionando na cédula de papel? Bom, primeiro falar um pouco de Mastercard Global, né? Nossa missão global é o mundo além do dinheiro, tá? Então, ou seja, isso faz parte a nossa missão como empresa, como negócio, é justamente fazer com que o papel, né, a papel moeda seja substituído por um meio de pagamento eletrônico. O Brasil, como eu já mencionei, já está bastante avançado, né? Cartões já chegou a 57%, mas a gente, quando olha outros mercados, tem muito ainda a se fazer, Bruno. Você pega economias, né, importantes, né, quando a gente compara Argentina, México, Colômbia, para falar das principais economias de América Latina, esses números eles não passam de 25% de participação do consumo privado. Então tem muito papel moeda ainda circulando. E isso gera uma ineficiência, né, muito grande para qualquer governo, para qualquer economia, porque tudo isso é caro, né? Não é simplesmente só você imprimir moeda, mas tem toda uma questão de manuseio, de transporte, de reposição, custos escondidos, tá certo? Então, muitas vezes, a noção, né, de que uma compra com dinheiro não tem custo, lógico que tem muito custo, quer dizer, o manuseio, a perda, a fraude, você ter que levar isso para o banco, ou seja, uma série de inconveniências, sem contar, obviamente, um outro aspecto, né, que a gente já percebeu através de diversos estudos que a gente faz, que é uma correlação muito forte, né, de quanto mais você aumenta a participação dos pagamentos, né, na sua economia, no seu país, saindo do papel moeda para eletrônico, você cria um ciclo virtuoso muito positivo, porque você está diminuindo, por exemplo, facilidade de crime organizado, lavagem de dinheiro, ou seja, uma série de problemas, né, que países enfrentam, que o papel moeda acaba sendo trazendo um ambiente, uma situação mais favorável. Então, quanto mais você penetra os pagamentos eletrônicos, menor a tendência, mais difícil fica esse tipo de atividade legal. Então, Júnior, eu queria falar um pouco da sua carreira, porque a gente tem falado aqui, são 30 anos aí na trajetória, um pouquinho mais de 30 anos, né? Começou no Bank Boston, foi para a Mastercard, está há 21 anos ali, passou por várias áreas, pagamento, cartão, marketing, que define bastante a sua carreira. O que você acha que foi determinante para a sua ascensão profissional a ponto de você virar o presidente de uma operação extremamente relevante de uma empresa do porte da Mastercard? Bruno, essa é uma pergunta, uma das, assim, que eu recebo muito, né? E eu confesso que eu tenho uma dificuldade tremenda de responder, tá? Mas já pensei muito sobre isso. Eu acho que talvez o que tenha me definido, né, ao longo da minha carreira tenha sido assim, acho que o que a gente, desculpa, eu vou usar um termo em inglês aqui, mas assim, ser rounded, alguém que seja talvez eclético.
Eu não sou, assim, aquela pessoa que você fala, ele é sensacional, excelente nisso. Tangione, ele é ótimo em vendas. Tangione, ele é excelente como orador, ou ele é um líder maravilhoso de pessoas, ou ele é muito bom como, assim, em análise de dados. Eu acho que eu faço bem um pouco de tudo. Tá? E eu acho que isso me ajudou muito, né? Essa versatilidade, acho que esse é um ponto, né? Então, que certamente me ajudou muito. Outra coisa que para mim eu acho que foi fundamental foi gostar de mudança. Eu sempre gostei muito de mudanças. Mudança, eu adoro mudança. Essa é uma pergunta que eu faço para todos os convidados do show business. Quem que é a sua referência no mundo dos negócios, na vida, Tangione? Referência? Eu acho que eu tenho duas referências. Pode ser duas? Lógico, claro que sim. Então tá bom. Então, assim, no mundo corporativo, eu diria a Ajay Banga, tá? Que foi o CEO da Mastercard por mais de 10 anos. Eu falei aqui do processo de IPO. Ele acabou assumindo a empresa logo depois do IPO, e ele foi o grande responsável por liderar a Mastercard nessa transformação, por exemplo, do mundo além de cartões, entendeu? Serviços, etc. e tal, de posicionar a Mastercard como uma empresa de tecnologia, saindo de ser uma empresa de cartões para ser uma empresa de tecnologia. Eu acho que o papel dele foi um papel, assim, maravilhoso, e óbvio, ter visto isso de perto, eu acho que isso para mim acaba sendo uma referência muito grande. Impossível, né, não citá-lo, porque aprendi, sempre me inspirou muito. Do lado de empreendedorismo, meu pai, né, ele foi empreendedor, ele era dono, ele junto com meu avô montaram uma fábrica de estopa muitos anos atrás, e ali dentro de casa eu vi o quão difícil é você montar um negócio do zero, manter esse negócio. No momento que a empresa estava muito bem, a empresa pegou fogo, a gente perdeu praticamente tudo, né? Então um dia você está muito bem, outro dia você está muito mal. Estopa é um material super inflamável, né? Então o seguro cobria muito pouco, a gente teve que basicamente recomeçar. Aí reergueu o negócio, aí depois, década de 90, veio... Já tinha migrado de estopa para toalhas industriais, veio a abertura de mercado, né, com entrada de produtos chineses, aquela coisa toda, pegou a indústria inteira assim, despreparada. Ou seja, aquilo para mim, né, ter acompanhado o meu pai passar por esses momentos de altos e baixos, aquilo para mim foi uma lição muito forte, muito grande, porque eu vivi aquilo de perto, né, e até por ser o filho mais velho dentro de casa, existia uma proximidade. Às vezes eu ia com meu pai, ia trabalhar com ele, acompanhava, então estava próximo ali do dia a dia. Então também foi uma referência muito grande para mim. Muito bem. Nós recebemos nessa edição o presidente da Mastercard Brasil, Marcelo Tangione. Obrigadíssimo pela presença aqui em nosso estúdio. Foi uma verdadeira aula aí de vários assuntos que a gente passou. E eu te agradeço muito. Muito obrigado.